bom dia a todos. Bem-vindos ao módulo 9 dessa jornada para futuros prefeitos, que busca capacitar nossos candidatos em como fazer um plano de governo municipal de qualidade. O tema hoje é segurança pública e nossa convidada é Melina Risso. Melina é diretora de programas do Instituto Igarapé, coautora do livro Segurança Pública para Virar o Jogo e consultora da Comunitas. E ela trabalha com o tema de segurança pública há mais de 15 anos. É um prazer ter você conosco hoje, Melina. O prazer é meu e falar com esses candidatos todos, né? A gente precisa mudar a segurança pública no país. Com certeza. Bom, vamos lá, vamos entrar direto na primeira pergunta. Melina, conta pra gente, o que municípios têm a ver com a segurança? Mariana, essa é uma pergunta absolutamente fundamental. Os municípios têm muita coisa a ver com segurança. Apesar da gente falar em segurança, e em geral, a primeira coisa que as pessoas pensam é polícia, e é sinônimo de polícia, é prisão, etc. No fundo, o município tem uma função absolutamente fundamental. E por quê? Quando a gente estuda, o que a gente já sabe sobre o porquê que o crime acontece? Quando a gente vai olhar ali a história da criminologia, a gente entende que o que causa a segurança pública, o que está lá na raiz, lá no problema, ele tem dimensões diferentes. Por exemplo, a dimensão do indivíduo e das relações sociais, esse já tem uma série de comprovações que levam a situações de violência. A condição do meio ambiente, aí eu estou pensando moradia, rua, urbanismo, etc. Isso também já tem uma série de literatura mostrando qual é o impacto e a causalidade disso nos problemas de violência. Também essa parte de fazer cumprir a lei. E que aqui eu não estou falando só da justiça criminal, eu também estou falando do poder de polícia administrativa que os municípios têm. Então, quando a gente sai desse paradigma de pensar só o crime, a polícia, o sistema de justiça e vai olhar para as causas, isso nos abre uma janela de oportunidade imensa para pensar qual é a ação do município, qual é o papel, então, do município. Porque o ordenamento urbano é função do município, isso não é função de outro agente, e isso tem tudo a ver com segurança. A mesma coisa quando a gente vai olhar, por exemplo, o que a gente chama dos fatores de risco. Quais são esses elementos que facilitam a entrada de pessoas no crime? Um deles, que é muito clássico, por exemplo, é a evasão escolar. Quanto mais tempo eu garantir a presença do aluno na escola, melhor como elemento de prevenção. Portanto, educação também tem absolutamente tudo a ver com a segurança pública. E também dá para pensar na saúde, na assistência social, como é que a gente rompe ciclos de violência. Tudo isso tem a ver com segurança, principalmente nessa agenda preventiva, que é o que vai garantir que a gente não volte a ficar enxugando gelo e reincidência e ciclos constantes de violência. Essa é uma agenda absolutamente fundamental e, nesse caso, o papel do município ele é central. Portanto, quando a gente fala em segurança, acho que a grande mensagem aqui é que a gente precisa deixar de pensar só em polícia, só em guarda, porque a atuação ela é muito mais extensa, muito mais complexa e ela é nessa junção de todos esses elementos que consegue garantir um município mais seguro e um mundo sem violência. E aí o município tem muita coisa para fazer. Perfeito, Melina. Agora, eu queria muito te fazer uma pergunta sobre esse contexto que a gente está vivendo, sem precedentes de crise sanitária, econômica, social. O que a Covid-19 trouxe quando a gente fala de segurança pública? Qual a mudança? Quais os novos desafios? E quais desafios os futuros prefeitos vão precisar endereçar em prioridade? Mariana, enfim, acho que esse é um elemento que colocou um paradigma e um desafio muito diferente. A gente nunca imaginou que ia estar vivendo isso. Mas quando a gente analisa os lugares de maior contágio de Covid, o lugar da desigualdade que está posta na cidade, que a gente viu em todos os lugares, né? Em população, em idade, em comorbidade, na própria condição de moradia, nas condições sanitárias, quem tem acesso à água, quem não tem acesso à água. Então, esses elementos que são elementos fundamentais
para reverter o quadro da crise sanitária que a gente está vivendo, eles são, em muitos deles, fatores de risco para a violência. Então, por exemplo, os lugares muito adensados, que você tem pouca margem do que a gente chama ali do controle social, que é uma capacidade de fiscalização, de ordenamento, ele causa uma facilidade, ele é um ambiente mais propício para a ocorrência de crimes. Porque quando a gente vai olhar o território em geral, o que a gente observa é que a violência ela não se distribui de maneira igual no território e nem se distribui de maneira igual no público. Então, quando a gente fala de prevenção, sempre a gente vai olhar a focalização. E o elemento da desigualdade, ele é um fator muito crucial para a gente pensar prevenção da violência. E essa pandemia, ela escancarou todas as desigualdades que a gente tem no Brasil. E desigualdades em todos os níveis, né? Desigualdade territorial, desigualdade de acesso, as desigualdades em termos de gênero, as desigualdades em termos, inclusive, de mobilidade. E esses são elementos que, quando combinados, eles se tornam fatores de proteção que evitam que as pessoas acabem se envolvendo com situações de violência. Então, acho que agora é uma oportunidade para a gente pensar estes territórios numa perspectiva da redução de desigualdades, que tanto ele atende um elemento de crise sanitária, como ele também atende uma dimensão da prevenção da violência para que a gente melhore essas condições. E aqui eu quero fazer só um parênteses para depois as pessoas não entenderem, não mal interpretarem. Muitas vezes pode gerar uma má interpretação e é importante a gente esclarecer. Quando eu penso prevenção da violência, eu estou olhando muito para o que a saúde vai dizer numa perspectiva epidemiológica. Então, na violência, é muito difícil a gente estabelecer uma causa direta, dizendo, olha, aconteceu isso, portanto, imediatamente na sequência vai acontecer uma situação de violência. Não é assim que a gente costuma pensar a violência. Como é que a gente pensa? Muito como a saúde. Quais são os fatores de risco? Portanto, é um conjunto de condições que propiciam o aparecimento, facilitam o aparecimento de situações de violência. É nessa característica e nessa condição que a gente tem falado. Então, quando eu penso este elemento concreto do que a gente está dizendo aqui, é dizer, se eu tenho um lugar onde as crianças saíram da escola, você tem menos condição de empregabilidade, você tem um ambiente desordenado, você tem acesso fácil à arma de fogo, isso aumenta as chances de ter violência num determinado território. Então, reduzir esses fatores de risco, ele é absolutamente essencial para a gente virar o jogo e garantir esse processo. Então, trabalhar numa perspectiva de fatores de risco e fatores de prevenção é sempre quais são essas diferentes dimensões que precisam ser tratadas para que se reduza as chances e a probabilidade de uma situação de violência acontecer. Então, é por isso que quando a gente vai observar esses territórios com grande número de vulnerabilidade, e por isso que não dá para pensar a segurança pública somente na ótica da polícia, eu preciso pensar na ótica das políticas sociais, eu preciso pensar a segurança na ótica da prevenção integral. Esse é um elemento essencial e que tem tudo a ver com o município. Então, essa participação é absolutamente fundamental. Excelente, Melina. E então agora, considerando esse novo contexto, né, e todas essas mudanças que a Covid trouxe, que dicas você daria aos candidatos a prefeituras sobre a inclusão da agenda de segurança pública em seu plano de governo? Acho que a primeira questão é fugir da pegadinha de achar que segurança é sinônimo de guarda. Guarda, essa é quase que a primeira agenda que o município começou a se envolver. Ela tem um papel muito relevante, ela está mudando ao longo do tempo, mas sempre lembrando que isso está longe de ser toda a agenda de segurança, porque ela trata de uma parte muito específica e aí tem dinâmicas de
financiamento, qual a articulação que você faz com o governo do estado, tem uma série de outras questões quando a gente pensa a guarda, que é importante de ser tratado, importante de ser avançado, mas fugir da pegadinha que é achar, bom, segurança, então preciso criar a guarda. Eu tenho visto muitos candidatos perguntando, preciso criar a guarda municipal no município? Preciso ampliar a minha guarda? Depende. Precisa entender qual é o seu diagnóstico. Então, que tipo de violência você tem no seu município que é importante reduzir? Porque eu gosto muito de fazer essa comparação da violência com a saúde. Por exemplo, eu não trato gripe com quimioterapia. Não faz nem sentido a gente pensar nessa perspectiva. Quando eu vou falar de violência, é a mesma coisa. Tratar de homicídio é muito diferente do que tratar de violência doméstica. Ou é muito diferente de tratar de roubo. Ou é muito diferente de tratar de crimes que, inclusive, nem são violentos. Então, cada uma dessas dimensões, ela tem uma dinâmica própria e ações que vão reduzir as chances dela acontecer. Então, a primeira coisa é entender qual é o diagnóstico do seu município. Quais são os principais problemas de violência e criminalidade? Onde é que eles acontecem? Como eu disse, ele é sempre concentrado. Então, quanto mais desagregada tiver essa informação, muito melhor. O que a gente já sabe? Como eu estava dizendo, os crimes são concentrados. Eles são concentrados não somente nos territórios, mas eles são também concentrados num público. Que público é esse? Aonde ele está? É porque ele saiu da escola? Tem políticas para esse público de como eu monto essa rede de proteção? Por exemplo, tem um público que passou pelo sistema penitenciário ou pelo sistema de justiça. Se eu não providenciar e não prover alternativas para que esse ciclo de violência seja rompido, não haverá alternativa. Portanto, uma política e atenção para esse público é absolutamente fundamental. E ele volta para o município. Lembrando, ele é um cidadão, está lá no município. Então, está dentro das políticas sociais, está recebendo Bolsa Família, está dentro do cadastro único, está dentro de uma política de profissionalização que o município vem a ter. Por exemplo, as crianças que estão na escola, teve evasão escolar? Que programa você está fazendo para ir atrás daquela criança? Porque se ela ficar mais tempo fora da escola, como eu disse, aumenta a chance dela se envolver numa situação de violência. Então, é super importante garantir que ela esteja na escola. Por que ela não está na escola? Aconteceu algum problema? Ou quando a gente vai olhar e entender a questão da violência doméstica, que é um problema muito sério e muito grande. Você tem um centro de atenção à violência doméstica, tem conseguido fazer atenção e chegar até essa mulher para que ela rompa o ciclo de violência, tem um sistema de abrigamento adequado se ela precisar sair desse processo, você tem uma estruturação de rede de apoio para que ela consiga romper esse vínculo. Então, cada uma dessas violências, elas têm ações específicas e desenhos que funcionam mais ou que funcionam menos para cada uma delas. Então, a primeira coisa, entender quais são os tipos de violência que são mais preponderantes no seu território. Segundo, tentar entender qual é a distribuição desse fenômeno, porque ele não está em todos os lugares nem com todo o público. Então, a diferença das políticas sociais para a política de prevenção da violência, por exemplo, é a focalização. Não é política universal, a gente não está falando nessa perspectiva, eu estou falando muito mais de uma ação cirúrgica naquele indivíduo que precisa de uma atenção integral. Então, olhar e entender este ambiente, ele faz muita diferença para pensar quais são as ações. Então, o diagnóstico dado é absolutamente fundamental, saindo só da lógica da criminalidade em si, porque muitas vezes a gente fica só com esse olhar, mas olhando para esses fatores de risco. Então, como é que está a situação dos egressos do sistema penitenciário? Qual é a situação, por exemplo, dos adolescentes em medida socioeducativa? Como é que é o número da evasão escolar dentro do seu município? As pessoas estão dentro da assistência, né? Estão recebendo toda a política de apoio que tem? Qual é a política, por exemplo, de drogadição? Qual é o número que você tem? Porque esse pode ser um elemento de risco, né? Outro fator de risco. Como é que funciona a morte dentro do município? É por arma de fogo? Isso pode ter um problema de circulação de arma muito grande. Tem integração com a polícia? Não tem integração com a polícia? Você tem um sistema penitenciário no seu entorno, por exemplo, do município? Que impacto isso tem trazido para a cidade? Então,
pensar a segurança pública no âmbito municipal, ela é muito mais abrangente e é uma excelente oportunidade de pensar isso de maneira sistêmica e integral. Porque se tem um elemento que a política de prevenção vai trazer, é a famosa intersetorialidade que a gente nunca consegue implementar na prática, né? A gente sempre diz, não dá para tratar só o aluno, só o paciente, só o atendido beneficiário na assistência social, mas como fazer essa integração? Como olhar esse indivíduo na sua integralidade? É disso que se trata a prevenção da violência. Como é que a gente olha esses indivíduos com maiores fatores de risco, e eles estão em diferentes áreas, e como é que a gente monta planos quase que individualizados por meio das políticas públicas para atender e reverter esse quadro. Então, quanto mais fatores de proteção, melhor será a segurança. E aí a gente está atingindo sempre antes do problema acontecer. Porque depois que foi para o sistema, aí é polícia, etc. Importante ter essa integração. Muitas vezes, não é só na política, a gente sempre diz, né? Segurança, ele tem esses dois pilares, não é um pilar só. É tratar para que não aconteça, para evitar esse fluxo, né? Para tratar, evitar o fluxo e reduzir, mas também o estoque você precisa trabalhar. Então, uma vez que acontece, você precisa dar o tratamento adequado para isso. Então, essas duas frentes são as frentes absolutamente fundamentais que o município precisa olhar. Alguns elementos estão na ótica e na responsabilidade do próprio município. Então, ir fazer um programa de busca ativa para que todos os alunos que saíram da escola voltem, isso está na governabilidade do município, ele pode fazer. Entender quem são todas as pessoas que têm um problema, por exemplo, de adição, como é que se trabalha isso com um rol de políticas adequadas, inclusive com redução de danos, etc., está no rol do município. Entendendo se esse público, que não tem necessariamente acesso à renda, está inserido dentro de políticas de transferência de renda, o município que vai fazer. É um pouco nessa visita que a assistência social tem que buscar. Então, tem muita coisa que o município pode fazer, que está sobre a governabilidade dele, mantendo sempre esse diálogo com as forças de segurança, porque na hora que tem um problema e que você precisa enfrentar e que aconteceu o crime de fato, aí você precisa de uma boa interlocução com a polícia. Então, esse é um elemento importante. Excelente, Melina. Tem um desafio aí para os nossos gestores. Vamos agora falar um pouquinho... E sair dessa lógica, né? Porque às vezes as pessoas vão pensar, então é só a guarda, eu preciso tratar na guarda, eu preciso tratar na guarda, eu preciso tratar na guarda. Também, se você tem uma guarda, é super importante. Que perfil é essa de guarda? O que ele está fazendo? Qual é o viés? Está trabalhando, por exemplo, em patrulhas Maria da Penha? Está fazendo ronda escolar para reduzir violência escolar, que é um primeiro momento que a gente pode notar agressividades com alunos, etc. Então, tem um trabalho para a guarda, para além do tradicional patrulhamento, que sempre vem na cabeça quando a gente pensa guarda, que é absolutamente fundamental para pensar essa atuação nova do município e que é o que vai manter a sustentabilidade da redução da violência. Excelente, perfeito. Será que você poderia trazer agora alguns exemplos de ações que estão à disposição? Assim, quais são as alternativas que o nosso público, né, que são principalmente municípios pequenos e médios, o que eles podem fazer para além da questão da guarda municipal? Acho que aqui a gente já foi falando de alguns elementos, né? Mas eu vou recuperar eles para a gente entender. Primeiro é pensar esse ordenamento urbano, por exemplo. Se você olha numa territorialidade que tem uma concentração, por exemplo, tem alguns estudos que vão mostrar que a falta de iluminação pública pode favorecer a ocorrência de crime. Então, se a iluminação pública está adequada, terreno baldio, então esses lugares que têm uma propensão melhor, porque você não tem uma vigilância adequada daquele espaço, ele está escuro, ele tem muita oportunidade, tudo isso é uma perspectiva para pensar um processo do município. Então, qual é a zeladoria, como é que você cruza a sua política de zeladoria urbana e ordenamento do solo com a luz e com a perspectiva dos indicadores criminais. Quando você coloca essas informações juntas, ela pode dar uma nova perspectiva de atuação. E, no fundo, é isso que o município precisa fazer. O que ele já faz dentro dessas outras áreas, entender qual é a focalização necessária para que se reverta
a situação de violência. Então, a primeira coisa é a zeladoria, entender qual é a distribuição criminal no território, se tem alguma perspectiva, por exemplo, do ordenamento urbano, da própria zeladoria, espaços baldios, falta de iluminação pública. Então, com o mapa da região e principalmente na concentração criminal, isso já dá uma série de elementos de onde agir e de onde focalizar a sua política. Esse é um primeiro elemento. Segundo, um clássico que é evasão escolar. Evasão escolar sempre vai aparecer, então pensar uma política onde os adolescentes, né, e aí principalmente adolescentes, crianças certamente você precisa de um programa, mas adolescentes ele é absolutamente fundamental. Está na escola, não está na escola, você está monitorando, por exemplo, as questões de indisciplina e de violência escolar, porque isso pode também ser um sinal de algum outro problema que tenha acontecido. Então, qual é o monitoramento? O que você está fazendo? Você tem uma política? Você está acompanhando a frequência? Quem voltou para a escola? Com quanto tempo? Fez visita domiciliar para entender se isso está... por que a pessoa deixou de vir à escola ou não? Enfim, pode ter aqui um monte de problema que a falta ela pode ser um elemento quase que a ponta do iceberg. E aí você precisa investigar e conseguir fazer esse acompanhamento. Públicos em situação de risco que a gente sempre vai olhar. Por exemplo, medida socioeducativa. Você tem adolescente? Está municipalizado o seu programa de medida socioeducativa? Se está municipalizado, ele está sendo efetivo? Você tem acompanhado? Tem uma política e tem um conjunto de ações que, de fato, permitem que o adolescente mude o seu ciclo e a sua dinâmica e o seu envolvimento criminal? Por que ele não estava indo na escola? Ou por que ele começou a se envolver com uma situação? Era um problema de renda? É um problema de pares? Porque, como eu disse, né, uma das causas tem a ver com essas relações. E aí essa fase da vida é uma fase super importante. Então, não é dizer que todo jovem vai entrar, mas quando a gente vai olhar os indicadores e o diagnóstico de quem se envolve com a violência, a gente vai olhar uma prevalência de jovens. Portanto, que política para a juventude, especificamente nesses lugares com altos índices, com pessoas que têm um envolvimento já com a situação criminal, você está dando de alternativa para se romper esse ciclo? Então, isso também tem a ver com uma política preventiva muito claramente. Como é que a gente está olhando, como é que está focalizando, como é que está identificando indivíduos, famílias e pensando nessa atuação integral. Que outros elementos você tem? Por exemplo, a política de prevenção de álcool e drogas. Então, tem essa associação, não tem? As pessoas se envolveram com a criminalidade em função da drogadição ou não, ou em função dos pares? Que elementos estão muito colocados? Então, informação e diagnóstico é absolutamente fundamental. Lembrando que aqui eu estou chamando atenção para a questão criminal, mas a gente precisa dar um passinho além. Não basta só o elemento criminal e a distribuição no seu território, né? É como é que a gente identifica de fato esse público e esse público que tem a maior chance, a maior probabilidade ou fatores que começam a influenciar a vida dele para que ele aumente a sua chance de se envolver em situações de criminalidade. Então, neste caso, é muito importante que a política municipal ela cubra essa perspectiva como um todo. Participação da comunidade, acho que esse é um outro elemento, não é a comunidade decidindo, mas essa escuta ativa, porque a comunidade sabe o que está acontecendo, eles entendem aonde está, inclusive, por exemplo, no caso de violência doméstica, é super importante essa rede de apoio, como é que a gente rompe esse ciclo de violência que está colocado. Você tem um centro de atenção à vítima de violência contra a mulher? Como é que é isso? Como é que você garante esse acesso? Você tem uma vinculação direta com a polícia, inclusive porque muitas vezes parte da informação vem dali. Esse processo está articulado e com o judiciário, com o Ministério Público. Então, é sempre pensar nessa articulação integrada, identificar aonde estão, quais são os territórios, qual é o público e o que você tem de ação concreta que você pode fazer na sua mão.
E o município tem muita política pública que pode fazer chegar, seja a política de assistência, garantir que todo mundo esteja nas políticas de transferência de renda, seja na educação, se evadiu, por que evadiu, como é que traz, como é que busca de volta, como é que envolve a família para o aluno voltar para a escola. Na própria saúde, é um problema de saúde mental? Você tem uma atenção específica para a questão de saúde mental? Você tem programa para dar conta disso? A saúde também ele é um bom indicador para levantar alertas. Se alguém está sendo atendido, por exemplo, por uma situação de violência, os outros setores precisam saber disso para que você faça uma atenção, porque muitas vezes não é a saúde que vai resolver o problema, é a assistência social. Mas como é que essa informação da saúde que identificou o problema chega na assistência social para a assistência social poder agir? Então, pensar em integração e esses fluxos, porque, de novo, são políticas integrais. E aí, um dos grandes desafios é como é que esse fluxo entre as diferentes políticas, tanto do ponto de vista da informação, como do plano de ação integral, como é que a gente coloca indivíduos e famílias no centro da política pública e pensa a partir dessas necessidades, ele é o que vai transformar a política de segurança no nível do município. Muito bom, Melina. Eu queria pegar um gancho de alguma coisa que você falou em alguns momentos. Bom, a crise da Covid trouxe um grande aumento na violência de gênero, né? Principalmente na violência doméstica. Queria muito pedir que você falasse um pouco mais sobre isso, né? E como é que os nossos candidatos precisam trazer esse recorte de gênero nas suas políticas de segurança pública e transversais, né? Não, sem dúvida. A questão de gênero é uma questão cada vez mais premente e presente nas políticas públicas e a gente tem visto o tratamento e como a mulher ela é afetada de uma maneira muito diferente. A gente fez um estudo ano passado e com exceção do homicídio, todos os outros tipos de violência atingem muito mais a mulher do que o homem. Então, quando a gente vai pensar em segurança pública, a questão de gênero ela é muito essencial e, portanto, a primeira coisa é ter uma diversidade na sua gestão. Então, espero que todos ganhem e quando ganharem, pensem nas mulheres, porque ter essa diversidade de olhares, não só de gênero, mas também racial, faz muita diferença para a construção de uma política pública melhor. O resultado será muito melhor porque você consegue ter diferentes dimensões do problema para atacar ele na sua totalidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que hoje a gente tem visto muitos municípios fazerem esse investimento. Então, tem centros de referência para a mulher, então no caso específico de violência, tem alguns centros que as políticas têm ido até lá ou são lugares onde ela pode chegar e que trabalha nesse processo do fortalecimento dessa rede de proteção. O rompimento da violência doméstica, ele é um rompimento difícil, ele não é simples, porque não é um elemento só ela está lá porque ela quer. Muitas vezes você tem uma dependência financeira, tem uma dependência psicológica, você tem os filhos, você tem uma série de relações que influenciam essa mulher e essa relação que não permitem que ela se desvincule dessa situação de violência muito facilmente. Então, pensar como é que você organiza essa rede para ajudar no fortalecimento é essencial. E aí, não só o núcleo de referência, como é que você faz o atendimento, mas como é que você dá o suporte jurídico, como é que você dá o suporte assistencial, como é que você dá o suporte psicológico. Eu acho que são diferentes dimensões importantes de pensar essa estrutura que você tem no município, seja de receber a denúncia, por exemplo, nesse caso, se é uma denúncia anônima, mas ter um serviço de acolhimento para essa mulher, caso ela consiga fazer esse rompimento do ciclo. Então, não só as casas, efetivamente, mas um olhar muito atento a partir da assistência social e também da política de saúde, você consegue estruturar melhor essa dinâmica e essa política. Lembrando, já entende tudo isso que tem. O SUAS tem uma série de elementos que já te permite chegar com essa política. Às vezes é a transferência de renda.
A renda pode fazer muita diferença. Às vezes é um programa de capacitação profissional e que você já tem no município, como é que você inclui isso como uma alternativa de renda para as mulheres, né? Às vezes é esse sistema psicológico que ela vai precisar de um apoio. Às vezes é uma estrutura jurídica, inclusive. Então, pensar nessa dimensão e como é que esses serviços estão estruturados para melhor ofertar o serviço vai fazer diferença, e um olhar atento do diagnóstico e clareza das mulheres de onde procurar esses serviços na hora que elas precisarem. Muito bom, Melina. Acho que todos os nossos candidatos precisam se atentar bastante a essas questões de gênero, questões raciais, né? Vamos para a nossa última pergunta, que o tempo já tá acabando. Eu queria muito que a gente falasse um pouco de colaboração, né? A gente sabe que os governos têm dificuldade em conseguir administrar uma cidade com todos os seus desafios sozinhos. Então, como é que você vê essa questão de parcerias e de colaboração com outros atores no tema da segurança pública? Então, falando tanto de atores do setor privado, da sociedade civil, academia, cidadãos também, mas principalmente entre níveis, né, da federação, de governo estadual e governo federal. Queria ouvir um pouco você sobre isso. Eu acho que a parceria, e hoje em dia, como a gente está discutindo aqui, né, o problema da violência ele é muito complexo e a gente precisa, e aí são muitas dimensões. Então, o envolvimento de diferentes atores, a estruturação de parcerias, ela pode ser o ganho para se pensar isso. Então, aqui a gente não está falando nunca de terceirização, mas é dessa parceria. É muito complexo pensar, em alguns lugares já se tentou fazer, por exemplo, OS na segurança, é muito complexo, porque tem o monopólio do uso da força pelo Estado, então não é disso que a gente está falando. Mas quando eu penso aqui nessa lógica da prevenção e de tudo que a gente veio conversando até aqui, você tem um espaço enorme. Todas as organizações não governamentais que trabalham, por exemplo, no campo da assistência social, no campo da educação, ajudando a fazer o planejamento. Existe uma dimensão muito importante quando a gente pensa em segurança, que tem um elemento técnico que a gente o tempo todo vai olhando aonde está a concentração, qual é o público, etc. Mas a participação da comunidade para que elas entendam o que vai fazer a diferença, não adianta eu planejar desde o âmbito municipal o programa da geração de renda que vai funcionar para aquela comunidade. Eu preciso ouvir a comunidade para entender que tipo de profissão vai gerar renda. Não adianta eu pensar de dentro do gabinete, isso precisa estar dialogado. Ou se eu penso, por exemplo, uma política de cultura, não adianta eu decidir o que as pessoas gostam mais ou gostam menos. Então, eu preciso ouvir as pessoas para entender efetivamente o que fará a diferença, inclusive para a adesão. A gente precisa pensar nessa perspectiva da adesão. E aí tem muita oportunidade, inclusive para inserir, fazer um mapeamento de todos os serviços, porque esses serviços que podem atuar, inclusive no campo da prevenção da violência, eles não são ofertados exclusivamente pelo Estado. O Estado tem aqui um papel, né? Nesse caso, o Estado lato, assim, o município, o poder público, ele tem um papel na oferta e a garantia de alguns serviços, mas o território, ele é muito potente e ele é muito rico, e se a gente conseguir olhar isso de uma maneira integral, para além dos limites do que apenas a política pública dispõe, mas também todas as oportunidades que existem naquele território, eu consigo montar uma política de prevenção da violência muito mais potente, porque tem muita gente, por exemplo, ofertando, ocupando praça pública e fazendo atividades esportivas, que já são aderentes àquela comunidade. Eventualmente, um sistema de conveniamento com alguém que já está fazendo é muito melhor do que eu tentar trazer isso para dentro do Estado. Universidade tem uma série delas fazendo com núcleos de pesquisa e atendimento, seja no núcleo de psicologia, seja no núcleo jurídico ou de assistência social. Então, essa integração de trazer a academia para essa lógica, inclusive com a avaliação das políticas, né? Porque a gente falou de um monte de coisa e não falou da avaliação. Depois é super importante pensar que a gente faz muitas coisas, mas escolher efetivamente o que dá certo. Acho que a gente está num momento do país, principalmente no campo da segurança pública, que a gente já tem um conjunto de evidências que a gente já sabe o que dá certo e já sabe o que está errado. Então, o que dá errado, gente, vamos ignorar, né? Já passa por cima, não precisamos gastar, já não tem nem tempo e nem recurso, né?
para investir numa coisa que dá errada. Então, a primeira coisa já dá para olhar o que funciona, o que não funciona, e um monte de coisa que as pessoas achavam que funcionava, não funciona. Então, importante sempre olhar para essa perspectiva de evidência. E aí a academia tem um papel absolutamente fundamental para fazer isso. Então, aqui eu estou pensando em parcerias tanto para além do poder municipal, o que existe de potência e possibilidades na sociedade, seja por pessoas que já estão fazendo, organizações não governamentais, a própria academia, como é que se aproxima com isso, mas na segurança pública, em essência, é muito fundamental pensar essa articulação. Como é que trabalha com o governo do estado? Porque, afinal de contas, por mais que o município tenha uma guarda, a polícia, ela continua sendo de responsabilidade do estado. Então, essa articulação, integração, uma participação maior da polícia, inclusive em planejamento integrado de operações policiais que eventualmente precisa ser feito, é muito importante que ela aconteça. E aí, núcleos, e o que a gente chama ou de gabinete de gestão integradas, ou comitê gestor, enfim, o nome que se queira dar, mas é como é que você cria um espaço que é não só de troca de informação, mas de planejamento de ações conjuntas, porque no nosso plano federativo as responsabilidades são separadas. Então, por exemplo, o município pode olhar para a evasão escolar no ensino fundamental, mas o ensino médio pode ser que seja o governo do estado. E não dá para olhar na política de prevenção só o ensino fundamental e esquecer que existe o ensino médio. É super importante as escolas estaduais estarem sentadas e pensar uma política de redução da evasão escolar nos dois ensinos. Então, por mais que as nossas competências federativas elas tenham um corte, a gente precisa pensar a política na sua integralidade e trazer todo mundo para trabalhar em prol do mesmo objetivo. Então, acho que esse é o desafio e a integração é absolutamente fundamental. Acho que a boa notícia, Mária, é que tem muita coisa e muita referência do que já deu certo, do que já aconteceu, não é só fora do país, é dentro do país, então tem muita referência de como fazer, de experiências que deram certo, de material disponível para fazer consultas, de políticas já completamente estruturadas. Então, o que não precisa neste caso é reinventar a roda. Tem muita coisa feita, tem muita coisa pronta, que é entendendo esses parâmetros, como é que se busca essas alternativas, elas estão todas disponíveis. Excelente, eu acho que você deu bastante dicas, bastantes exemplos aqui que vão ser muito úteis para os nossos candidatos. Um último recado, Melina, que se você, assim, nossos candidatos, para eles saírem com uma coisa dessa conversa, qual seria seu último recado? O meu último recado é: segurança pública é muito importante e a gente não pode confundir segurança com polícia. Garantir o bem-estar de cada um de nós e investir para que os problemas não aconteçam, ele é essencial e esse é o pilar que a gente não faz no Brasil, e eu sou absolutamente convencida que é a única forma da gente transformar a realidade do país é se eu começar a investir de fato em prevenção. E aí o município pode fazer. Então eu vejo muitas vezes uma disputa do prefeito dizendo: mas segurança não tem nada a ver comigo porque não sou eu que comando a polícia, é o governo do estado. A gente acabou aqui de discutir que tem muita coisa que o prefeito não só pode, como ele deve fazer. Porque se eu for atuar nas causas da violência, pensando nos fatores de risco, quase tudo é de competência do município. E aí a política de segurança, ela precisa deixar de ser sinônimo de polícia e guarda. Ela precisa entender essa integralidade e a complexidade que existe. Então, às vezes, não é exatamente o que as pessoas querem ouvir, as pessoas costumam entender como esse sinônimo, mas do ponto de vista da responsabilidade do gestor, política de segurança pública, ela é muito mais ampla. Então, observe toda essa perspectiva das causas e como trabalhar na prevenção, porque é isso que vai manter a sustentabilidade de uma sociedade segura. Perfeito, Melina. Foi ótima a conversa. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento conosco e com nossos candidatos.
Imagina, muito obrigada e desejar boa sorte a todos os candidatos, né, nessa disputa que vem aí e que de verdade estamos precisando transformar a segurança no país. Com certeza. Obrigada.